Boa noite aos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração. Vamos pedir para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na Tua santa presença, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo o nosso culto, recebendo o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, que nós possamos ajuntar as nossas preocupações, as nossas aflições, Senhor, e colocar no Teu santo altar, para que o Senhor tome conta de cada uma delas, Senhor. Nós queremos também, Senhor, colocar diante de Ti os nossos agradecimentos, os nossos louvores, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Esteja abençoando a cada participante deste culto, Senhor. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 13, nós vamos ler 1 Coríntios 13, um capítulo bastante conhecido na igreja. Nós vamos ler que fala sobre o amor. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno. O amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas as profecias cessarão, as línguas desaparecerão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como um menino, raciocinava como um menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho de maneira obscura.
então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Vamos orar nesse momento, vamos colocar as nossas petições, vamos colocar as nossas súplicas perante o altar do Senhor. Eu gostaria de pedir a irmã Helenita que estivesse fazendo essa oração de intercessão, intercedendo por todos nós, intercedendo pela igreja, intercedendo aí por você na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja participando desse culto. Irmã Helenita vai orar neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Deus, na beleza da tua santidade, meu Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem estendido as tuas santas mãos poderosas sobre nós, tem nos livrado, meu Deus, tem nos abençoado, tem dirigido a vida de cada um de nós. Agora, Pai, nós queremos, ó Pai, buscar a tua direção, ó Deus, para que tudo que acontecer agora nesse culto, ó Pai, seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós te pedimos também, ó Pai, que o Senhor esteja com todos os familiares da igreja, todos os familiares nossos, ó Pai, conduzindo, ó Pai, e protegendo, ó Pai, e livrando do vírus, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos potentes, ó Pai, sobre cada um. Nós estamos confiantes no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pela oportunidade, Pai, que o Senhor sempre nos dá de louvar ao Senhor, de engrandecer o teu santo nome, ó Pai,
E, ó Deus, está sempre confiante que nós estamos protegidos com o teu amor, com a tua graça, com a tua bondade e com as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã em benefício dos seus. Obrigada, meu Deus, pela vida do Rodrigo, ó Pai, que sempre está, ó Deus, diante do teu trabalho. Dê a ele sabedoria, Pai, dê a ele disposição cada dia mais para o trabalho do Senhor. Também, ó Pai, quero, ó Deus, pedir ao Senhor que esteja abençoando, ó Deus, o nosso pastor, sua família, ó Pai, para que eles, ó Pai, esteja sempre debaixo da tua mão potente, Pai. Abençoa cada um de nós, abençoa os nossos familiares, ó Pai, e que tudo, ó Pai, o Senhor esteja, ó Deus, protegendo a cada dia e a cada instante, no nome santo de Jesus. Amém. Nós estamos mais uma vez aqui para transmitir o recado de Deus, a mensagem da palavra poderosa do nosso Deus. Nós vamos hoje ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler os textos, os versículos de 13 até o versículo 19. O texto nos fala: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei
a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será sido ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu o discípulo de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Nós vamos pensar aqueles que estão qualificados para participar do reino de Deus, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que quando o Senhor Jesus estava nesse mundo, ele enfrentou muitas pessoas que o abandonaram depois ou perseguiram, foram contra os seus ensinamentos, a sua pessoa. Tudo isto porque não entendiam a sua missão e quem de fato ele era. E Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, ele começa então multiplicando os pães e os peixes, e agora uma grande multidão se alimenta desta multiplicação. E no outro dia, aquela mesma multidão que havia se alimentado no dia anterior, saiu à procura do Senhor Jesus, mas o objetivo não era servir a ele, andar com ele, ser seus discípulos. O objetivo era justamente ser beneficiado materialmente comendo pão de graça. Então, Jesus, percebendo a intenção dos seus corações, como Deus onisciente que ele é, então ele disse àquela multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas para a comida que permanece para a vida eterna. Então, pregou uma mensagem falando da sua missão, que ele veio para alimentar espiritualmente as pessoas, que o seu corpo era comida, o seu sangue era bebida, no sentido espiritual, na comunhão com Jesus, somos então alimentados espiritualmente por ele. E aquela multidão, diz a Bíblia, voltaram atrás, abandonaram o Senhor Jesus, porque não entendia a sua missão. E nós sabemos que para participar do reino de Deus, precisamos entender quem é Jesus e a sua missão aqui nesse mundo. Podemos destacar alguns pontos importantes nesse texto. O primeiro para ser um seguidor, um discípulo, para participar do reino de Deus, as pessoas precisam saber quem é Jesus. Então, o Senhor Jesus fez uma pergunta aos discípulos, e a pergunta foi: quem o povo aí fora diz ser a minha pessoa? Então os discípulos disseram: olha, o que estão dizendo a respeito do Senhor é que o Senhor é João Batista, que ressuscitou, é o profeta Elias, profeta Jeremias, ou algum outro profeta que ressuscitou e veio ao mundo. Então Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Simão Pedro então respondeu a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, em outras palavras, ele estava afirmando que o Senhor
é o Deus Todo-Poderoso que se fez carne e veio ao mundo para salvar os pecadores. E então é preciso, para participar do reino de Deus, ter uma compreensão espiritual do Senhor Jesus. As pessoas da sua época olhavam para ele e via apenas um homem, mas ele não era apenas um homem, ele era um Deus encarnado, habitando no corpo humano para nos livrar do pecado. E então preciso ter uma visão espiritual de quem é realmente o Senhor Jesus. O conhecimento que nós devemos ter de Jesus não é apenas um conhecimento intelectual. Muitos teólogos, às vezes, têm uma compreensão intelectual de Jesus, mas não têm uma revelação, um conhecimento revelado por Deus para poder, então, ver quem é de fato Jesus. É preciso conhecer Jesus por uma revelação do Espírito Santo. E, em segundo lugar, então, para participar do reino de Deus, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, é preciso ter uma revelação divina. O versículo 16 e 17 nos diz: então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Quer dizer, essa declaração que você fez de que eu sou, Jesus falando, né, de que eu sou, então, o Cristo, o Filho do Deus vivo, essa não é uma revelação que você tirou da sua cabeça, do seu intelecto, mas isto foi uma revelação que meu Pai fez a você. E então essa revelação é fundamental para as nossas vidas, o conhecimento revelado de Jesus Cristo. Jesus mesmo falou que ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, ou seja, quando nós aceitamos Jesus, fomos a Jesus, nós fomos levados pelo Espírito Santo e ele então nos mostrou quem é Jesus e o que ele pode fazer. Ele nos mostrou a pessoa de Deus em Jesus Cristo e nós podemos crer nele sem nenhuma sombra de dúvida de que ele é então o Messias enviado, aquele que veio para resgatar os homens dos seus pecados, do império das trevas e transportá-los para o reino de amor, o reino de Jesus Cristo. Então, preciso ter um conhecimento revelado de Deus, um conhecimento humano, intelectual, sabedoria humana, não nos leva a uma compreensão real, verdadeira, espiritual do Senhor Jesus. Em terceiro lugar, quem pode fazer parte do reino de Jesus Cristo ou da sua igreja são aqueles que se fundamentam na verdade, na palavra de Deus, não se fundamenta em religião, em doutrinas inventadas, criadas pelos homens, mas se fundamenta na verdade revelada de Deus na sua palavra para nós. Por isso que o versículo 18 do capítulo 16 nos fala: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse a Pedro, Pedro não é o fundamento da igreja. O que Jesus estava dizendo a Pedro
Tu és uma pedra pequena, tu és Pedro, tu és Petro, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, que sou eu mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão, então, vitória, não vão prevalecer contra a minha igreja. Se fosse fundamentada sobre um homem, então as portas do inferno iam prevalecer contra a igreja, mas ela é fundamentada sobre a rocha. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, declara sobre isto. Ele diz: portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Então, o próprio Pedro diz na sua carta que a rocha angular, a rocha que dá sustentação ao fundamento, ao edifício, então é Jesus Cristo. Ele próprio declarou. O apóstolo Paulo fala que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Então ele é o fundamento. A igreja foi edificada sobre a verdade que Pedro falou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não sobre Pedro, mas sobre Jesus, a verdade que Pedro afirmou naquele momento, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por isso, a igreja permanecerá. A palavra, a verdade de Deus vai permanecer. Tudo passa, mas as minhas palavras não hão de passar, disse o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, aqueles que fazem parte do reino de Jesus, da sua igreja, são sustentados pelo Senhor. Nós vemos aí o versículo 18, a parte B desse versículo, dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus morreu na cruz, o apóstolo Paulo nos fala lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, então ele diz que Jesus Cristo lá na cruz, ele então venceu, derrotou o inimigo. Já falamos anteriormente que Jesus então é aquele que é mais valente do que o diabo. Ele declarou isso, o Senhor Jesus, que ele então entrou no império das trevas, arrombou os portões, quebrou as correntes, que nos algemava, preso pelo próprio inimigo, e nos deu vitória. E o diabo já é um vencido por Cristo, por isso ele não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, fundamentada sobre a rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos Jesus falando, que nós vamos ser tentados pelo diabo, mas ele disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós temos que estar vigiando sempre para não ser vencido, porque o diabo já foi vencido pelo Senhor Jesus. Nós temos que ter essa consciência. Pedro diz, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas se nós andamos com Deus, se nós realmente nos se habitamos na sombra do Onipotente, então o diabo não vai nos vencer, porque a igreja
não será vencida pelo inimigo. Em quinto lugar, aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus têm a mensagem mais poderosa do mundo. O versículo 19 nos fala: dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus está falando à igreja que ele edificou sobre ele mesmo, que é a rocha, o fundamento único. Então, que a igreja tem uma mensagem poderosa, e a mensagem, ela salva ou condena. Por isso, liga na terra, será ligado no céu. Ou, se a pessoa ouve a mensagem do evangelho e rejeita então essa mensagem, ele é desligado no céu, porque não foi ligado aqui na terra. Por Jesus, nós vemos no livro de Apocalipse, né? O profeta no livro de Isaías, né? Então, uma passagem, um texto que diz: a minha palavra não voltará vazia, ela cumpre o seu objetivo, vai para salvar. Mas se a pessoa rejeita, ela condena a pessoa. Então essa mensagem é uma mensagem poderosa que foi dada à igreja. A igreja recebeu essa mensagem. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crê já está condenado, né? Aquele que nele crê não perece, né? Mas aquele que não crê está condenado. Esta é a verdade, esta mensagem poderosa de Jesus. Por isso que em João 5:24 nós lemos, né? Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então essa mensagem do Evangelho, a palavra de Jesus, ela é poderosa, ou ela salva ou ela condena. O Evangelho não é só salvação, é condenação também. Se a pessoa ouve, rejeita o Evangelho, então ela é declarada condenada, porque não aceitou a verdade, não aceitou Jesus para ter o perdão dos seus pecados. Nos céus só entra perdoados. No reino de Deus só faz parte aqueles que foram perdoados porque creram em Cristo Jesus. E então por isso que o texto diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. A partir do momento que crê, recebe essa vida eterna. Mas se não crê, já está condenado. Terminando, o próprio Jesus nos fala em João 17, 3, sobre isto. Ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então nós precisamos conhecer a Deus, conhecer a Jesus, quem Ele é para você, o que você pensa sobre Ele. Foi a pergunta de Jesus. O que as pessoas estão perguntando quem eu sou? As pessoas tinham opiniões diferentes, mas nós não podemos ter opiniões várias sobre Jesus, quem é a sua pessoa, quem é a sua, qual é a sua missão aqui nesse mundo.
nós temos que crer que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que veio ao mundo, o Deus que se fez homem e tomou os nossos pecados e por eles morreu na cruz do Calvário, crucificou ali a nossa dívida e agora quando cremos neles, nós não somos mais devedores, porque Paulo declara em Romanos 8:1, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós precisamos ter um conhecimento revelado, conhecimento porque me falaram sobre Jesus, eu aprendi sobre Jesus assim. Então, é um conhecimento teórico, nós precisamos ter um conhecimento experimental, experimentar Jesus Cristo como Deus, como Messias, aquele que veio para morrer em nosso lugar. Qual é a sua visão sobre Jesus? Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é assim que nós temos que ver, é assim que precisamos compreender a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Amém. Nós estamos chegando ao final do nosso culto, agradecemos a cada irmão, a cada irmã que tem participado, a você que hoje participou pela primeira vez, seja bem-vindo às redes sociais da Igreja Batista Vida e Paz. Para nós é um prazer ter você aqui conosco. Fica o convite para participarem segunda a sábado das nossas devocionais, 6 horas da manhã, 8 horas da noite, exceto na quarta-feira à noite, que nós temos o culto às 20 horas. No domingo de manhã nós temos o culto às 10 horas e no domingo à noite nós temos o culto na igreja às 19 horas para 20 pessoas, mas nós também estamos transmitindo ao vivo o culto de domingo à noite, então esteja participando conosco. Que Deus esteja abençoando você, abençoando a sua noite, abençoando a sua família. Boa noite a todos, fiquem com Deus.